Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque éramos imundos, miseráveis, e Tu nos resgatou, Senhor. Nos deu uma nova vida, e hoje somos uma nova criatura, Pai. Eu te peço, Pai, nos dá sabedoria, para que possamos cada vez mais nos afastar do pecado, e que dia por dia possamos estar nos parecendo cada vez mais com o Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço que abençoe esse momento do estudo, abençoe o presbítero Joel, que está encarregado dessa missão. Abençoa também, Senhor, os professores que vão ficar com as crianças, e que os ensinos que vamos receber, que possamos colocar em prática também, Pai. Que possa entrar tanto na cabeça quanto no coração, Senhor. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos para a divisão de classes. As crianças vão ficar com a tia Eduarda, e os demais permanecem com o Joel no estudo da revista. Vou colocar mais para frente aqui. Bom dia, irmãos. Muito bem-vindo a todos os presentes. Hoje não temos um bom dia para o pessoal online, né? A gente está com uma dificuldade de transmissão. E a gente continua trabalhando com a nossa revista. E hoje a gente vai para a lição 4, ok? Lição 4 trata de diluição. Diluição, igreja diluída, né? Isso nos lembra da ideia, por exemplo, da homeopatia, né? Não sei se alguém aqui já tomou remédio homeopático na vida, né? Alguém já tomou? Pois é, remédios homeopáticos têm características de ser justamente a essência do medicamento em uma diluição muito baixa, né? Porque se acredita que o efeito vai ser menos danoso, porque eles partem do seguinte princípio: todo princípio ativo que cura uma coisa causa problema em outra. Então, às vezes, um remédio cura um problema que você tem, mas cria 300 outras que, no efeito cascata, tu acaba ficando doente igual, né? Tu resolve aquela doença, mas adquire outras por causa do remédio. Então, qual é a ideia da homeopatia? É que seja uma dose tão pequena que cure a tua enfermidade, ainda que devagar, sem, no entanto, causar outros problemas. Porém, quando diz respeito à Igreja de Cristo, essa ideia de homeopatia pode representar algum problema, né? Por quê? Porque a diluição que a gente tem visto, especialmente da segunda metade do século XX, ou até do século XX inteiro, para os nossos dias, essa diluição tem sido uma diluição qualitativa, né? Uma diluição qualitativa, não foi uma diluição quantitativa das doses, né? Mas realmente a qualidade da igreja tem se rarefeito, né? Como assim? Nós somos, isso eu inclusive eu mencionei domingo passado, alguns teólogos, alguns historiadores da igreja, dizem que as 7 igrejas do Apocalipse se reportam às 7 etapas, 7 eras da igreja, sendo que a 7ª igreja seria a última fase da igreja antes da vinda de Cristo. E os irmãos lembram qual é a 7ª igreja, a 7ª carta, né? É a carta da igreja de Laodiceia. A carta da igreja de Laodiceia, que é justamente a igreja que apresentou assim os piores indicadores espirituais, né? É possível que seja o caso, né? Não sei se a gente pode dizer com certeza é isso, mas o fato é que a igreja tem se secularizado e o remanescente fiel da igreja é cada vez menor e cada vez mais silenciado. Não é isso? Então a gente vai, antes da gente pegar o texto bíblico, eu tenho 3 observações a fazer aqui.
3 comentários. O primeiro, essa semana a gente teve uma pessoa muito querida fazendo aniversário, né? Aliás, é hoje, né? Acho que é o Júlio, né? O Júlio não está conosco, mas é um prazer enorme tê-lo como nosso irmão e nós o parabenizamos. E na sexta-feira foi dia dos avós, né? Alguns aqui dos presentes têm a graça de serem avós, então nós também os cumprimentamos e os parabenizamos. E o terceiro ponto o pastor não está conosco hoje porque ele está fazendo um investimento muito importante, né? Não é investimento financeiro, é investimento em conhecimento. Isso é muito importante, porque quando o pastor estuda, quem ganha é a igreja, né? É a igreja que ganha. Você melhora na qualidade do aprendizado, melhora na qualidade do entendimento da palavra, e isso não é pouca coisa. Então, agora sim, vamos ao texto. São apenas 2 versículos. Quem poderia nos ajudar com a leitura? Lá em Colossenses, capítulo 2. O slide também não está habilitado? Tá ok. Então, a gente vai trabalhar sem slide, mas a gente tem a folhinha. Tá? Vamos lá, então. Haroldo. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Muito bem. Esse é um texto bem curtinho, de Paulo aos Colossenses, né? E é um texto muito, muito a cara de Paulo mesmo, né? É muito Paulo esse texto. Se não tivesse assinado, dava para a gente identificar que era de Paulo mesmo sem assinatura. Por quê? Se os irmãos olharem, basicamente todas as cartas de Paulo, ele faz comparações com alguma coisa. Logo na introdução. Essa é uma das características de Paulo. E ele faz uma afirmação em relação à igreja e depois faz comparações. E estas comparações aqui tem uma comparação que também está presente em Gálatas, né? Que é a comparação com a raiz, com a planta. O que ele quer dizer com isso, né? Qual é o objetivo? A gente começa olhando para o texto e a gente vê que ele apresenta uma ideia de continuidade. Ele diz assim, vocês receberam e agora continuem. Isso nos traz a lembrança, né? Agora estamos em época de Jogos Olímpicos, né? Da corrida de bastões. Você recebeu, tu continua correndo até passar o bastão para o próximo. E assim sucessivamente. E foi dessa forma, obedecendo essa orientação do Espírito Santo, dada através de Paulo, que a igreja sobreviveu por 2000 anos. Chegou até o dia de hoje. Né? Então, vai em frente. Mas aí ele faz uma parábola aqui, uma metáfora, que pode parecer contraditória com a ideia de avançar, de seguir. Ele diz assim, olha, enraizados. É a mesma coisa que ele fala em Gálatas. Lá em Gálatas ele fala de radicados, né? Radicados é firmados com raízes. Por que enraizados? Porque em Cristo nós não recebemos asas para sair voando por aí. Né? Teológica, doutrinariamente, nós temos que estar fixos, enraizados. A gente não pode demover a nossa fé, aquilo que nós aprendemos, por qualquer coisa. E isso ele fala em todas as cartas. Por exemplo, para Timóteo, ele faz isso ao ponto mais alto quando ele fala para Timóteo, tu sabe o que tu aprendestes, de quem tu aprendestes, quem te instruiu. Então, tu respeita o que tu aprendestes e aquele que te ensinou. Porque permanecer é muito importante, irmãos. A nossa fé, ela não prospera, nós não crescemos espiritualmente pela nossa capacidade de contemplar, de admirar e de conhecer novidades. A nossa fé se desenvolve pela capacidade de nos entranharmos cada vez mais fundos no lugar onde nós estamos.
Jesus Cristo deu esse exemplo quando ele contou a história, a parábola do semeador. Se a terra não tiver profundidade para a raiz, e lá no fundo o que vai acontecer? Vai murchar, vai secar, o sol vai queimar. Né? Aí a segunda metáfora que ele usa, edificados e firmados. Por que edificados? Ele está escrevendo uma cidade chamada Colossos. Na cidade de Colossos havia uma igreja que é destinatária dessa carta. E como é até um pleonasmo, dizer cidade e prédio. Lógico, toda cidade tem prédio. Mas é importante ter essa noção. Ele não está escrevendo para uma tribo nômade. Ele está escrevendo uma cidade, para pessoas que moram em prédios. E todo mundo aqui conhece a história da arquitetura grega, que é belíssima, que conceituou a beleza até os dias de hoje. Não é verdade? Pois é. Então, aí, olha assim, olhem para os edifícios de vocês aí, olhem para a cidade de vocês. É o que ele está dizendo, né? Você já viu algum prédio passeando? O prédio dando uma volta pela cidade? Não, você nunca viu, né? O prédio, quando você nasceu, estava ali, e quando você morreu, o prédio. Então seja igual. É edificado, construído. Essa é a ideia que Paulo quer nos transmitir. E aí ele encerra, ele parte para o final, quando ele diz assim, como fostes ensinados. Está lá no versículo 6. Tal como fostes instruídos. Isso nos remete à mesma ideia que Paulo recebeu da educação judaica que ele recebera. Isso está previsto lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha o que nos diz Deuteronômio 6, 5 e 6, né? Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí segue: tu as inculcarás aos teus filhos. É para fazer a cabeça da criança, é para cavar os buracos onde vão deitar os alicerces. Enterra isso bem enterrado lá. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão. Não é para botar uma pulseirinha com versículo não, tá, irmão? Nem é para tatuar na mão os 10 mandamentos. Não é isso. Quando ele diz atarás nas tuas mãos, é no teu agir. O teu modo de agir vai refletir aquilo que tu aprendestes. O teu modo de agir. E por frontal entre os teus olhos. Não é para colocar uma tiara na cabeça com a leizinha de Deus aqui, não. Tá? Nem é para enfiar um chip da Neuralink, né? Com os 10 mandamentos escritos. É o jeito de pensar e o jeito de agir. É isso que ele está dizendo. O jeito de pensar e o jeito de agir. Isso sempre considerando a palavra de Deus. E aí ele encerra, né? Escreverás nos umbrais da tua porta, ou seja, a tua casa vai ser um templo. Dentro da tua casa é uma igreja, é um templo. A palavra de Deus marca a entrada e marca a saída, delimita a tua vida. Isso nos remete lá para Êxodo 12, no episódio da marcação das portas, dos umbrais das portas com o sangue do Cordeiro. Tu vais ungir o umbral esquerdo, o umbral direito e o superior. É delimitar o caminho, é desse tamanho. Não é qualquer canto, é essa estreiteza de caminho. Então, é isso que Paulo está projetando aqui, né? E aí ele completa o texto na parte C. Mas isso aqui tem, para quem gosta de semiótica, né? Isso aqui, esse texto tem, pelo menos nesses 2 versículos, 5 perícopes, né? Em 2 versículos. Isso é uma coisa fantástica. Só Paulo para conseguir fazer isso, né? Aí ele diz assim, olha, transbordando de gratidão. Porque qual é a única forma que a gente vai achar para valer a pena viver dessa forma? Sendo gratos, irmãos.
Se você tiver um coração ingrato, não tem como viver na presença de Deus. Não tem como falar, ora, você chega assim na hora do almoço e diz assim, Maria, dá graça aí pelo almoço. A mulher, Senhor Deus, muito obrigado, amém. Aí na primeira garfada que ela dessa porcaria, todo dia estou cansado desse salário, só dá para comer essa porcaria. Que tipo de adorador aquele menino que ouviu a oração daquela mãe vai se tornar? Não é verdade? Então só tem um jeito de construir um lar de adoração, só tem um jeito de permanecer. É se você tiver um coração grato. Está difícil? Provavelmente está, não é verdade? Tem um monte de gente reclamando da vida por aí, né? Warren Buffett, Bill Gates, John Ma, estão reclamando da vida. Homens aí com 200 bilhões de dólares em patrimônio, por que não estaria difícil para você e para mim, não é? Pois é. Mas as dificuldades não podem impedir um coração grato. Gratidão, meus irmãos, não tem nada a ver com aquilo que a gente recebe. Gratidão, não tem, a gente se acostumou com a ideia de gratidão vinculada àquilo que a gente recebe por causa dessa convenção social do muito obrigado. Preste bem atenção, muito obrigado não é gratidão. Quando eu digo para o Fernando, né? Fernando, muito obrigado, eu estou dizendo para ele, Fernando, eu estou te devendo uma. Você fez para mim, eu sou obrigado a te pagar. Isso é muito obrigado. Gratidão não tem nada a ver com isso. Gratidão tem a ver com um coração, conforme nos ensina o reverendo John Piper, um coração satisfeito. E coração satisfeito não é o coração que está com o bolso satisfeito, com a despensa satisfeita. Coração satisfeito é aquele, como o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aqui eu vou morrer nessa miséria, mas tu estás comigo. Isso basta. Essa consciência que interessa de gratidão. Se a gente não tiver isso nos nossos corações, é tudo em vão. O que a gente aprende aqui, o que o pastor ensina, o que a Bíblia nos diz, o que aqueles devocionários que a gente gasta 2, 3 por ano, né? Comprando devocionário, não resolve nada, não fez nada por tua vida, não fez nada por minha vida. Ser assinante do canal do pastor não sei quem, do pastor assistir as devocionais oficiais da IPB no Instagram, acompanhar o Luz para o Caminho com o pastor Hernani, não vai mudar nada se o nosso coração não for inteiramente grato. Muito bem? Podemos ir para frente? Então vamos lá, a introdução, né? Para quem está acompanhando a revista, a introdução está logo no comecinho aí, são só umas 10 linhazinhas, aqui na revista está um pouquinho maior do que na revista, né? Porque a gente enxertou algumas coisinhas. Muito bem. É importante que a gente tenha a ideia de que a palavra de Deus e a igreja não dependem de nós. Quando nós chegamos aqui, todo mundo que chegou aqui já encontrou a igreja feita. Não é isso? Eu não digo esse prédio aqui, isso não é o caso, mas a igreja já estava aqui. Quando todos nós partirmos, a igreja vai continuar. Inclusive, alguns de nós terão os seus atos funerais praticados aqui. Não é verdade? Oficiados por um pastor daqui. Eu espero que não seja o pastor André a fazer o seu. Não porque ele não mereça, mas porque você sobreviveu bastante tempo. Pois é, e independente de nós, a igreja sobrevive. Comigo, sem tigo, apesar de tigo. Vai sobreviver. Tá certo? O que isso tem a ver com a gente, né? Todos nós chegamos e encontramos a igreja, e a igreja foi para todos nós um asilo, um abrigo. Ou não? Quem foi que veio para a igreja porque estava muito feliz da vida?
E como não tinha felicidade maior, então vou entrar numa igreja. Todo mundo veio para cá porque estava com alguma dificuldade na vida. Os que nasceram em lar, onde tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo logo na tenra idade, permanecem porque sabe que satisfaz. Então, a igreja é uma espécie de asilo de Deus para todos nós, né? Ela nos abriga, ela nos consola. E é essa mensagem de consolação que nós recebemos que deve ser reproduzida e transmitida para outras pessoas. É essa mensagem de consolação, é essa mensagem de asilo, né? Que a gente não pode perder. Tem até aquele hino antigo, né, do Inário presbiteriano, eu venho como estou. Então, venha mesmo como está, mas não permaneça, né? Nem venha, nem pense em permanecer, e nem use isso como argumento para atrair pessoas, né? Jesus Cristo sempre aceitou todas as pessoas que a Ele vieram do jeito que elas estavam. Mas, por exemplo, uma das passagens que me chama muita atenção é a cura daquele endemoniado gadareno, né? Cuja legião de espíritos malignos entrou nos porcos, né? E matou de uma vez 2.000 porcos. Era um bocado de espírito, né? É daí que vem aquela expressão, espírito de porco, né? Pois é. Mas o que chama atenção em mim? É que o texto enfatiza que ele andava nu e se ferindo e se rasgando nas pedras. Mas, quando a sociedade veio ver o que tinha acontecido, quando souberam a notícia dos porcos, eles assim, chegaram lá e encontraram um homem com o corpo todo coberto de feridas, de curativos, um homem banhado, limpo e vestido, conversando normalmente com o Senhor Jesus. Isso é um exemplo muito claro que Jesus nos dá, que ele recebe como está, mas não permanece como está. O encontro com Cristo é um encontro de transformação. Pois é, mas em meio a tudo isso, o que nós temos visto, né? É que as pessoas que procuram a igreja, e muitas vezes nós, em busca de pessoas para as nossas igrejas, a gente não prega transformação de vida. As pessoas não vêm atrás de transformação e nem nós pregamos transformação. A gente oferece confortação e não confrontação de pecados. E aí o que acontece? As pessoas passam a ter uma relação com a igreja, uma relação sensitiva, sensorial, sensual. Eu fico na igreja se eu me sentir bem. O pastor é bom quando a pregação fala comigo. Meu amigo, se o pastor pregou, se a escola dominical foi ministrada e não falou com você, o problema é de quem? Não, é sério, cara. Quanto mais besteira o pastor fala, é maior a prova de que você está distante de Deus. Porque não é possível, não é normal que você passe 2 horas sentado aqui e consiga perceber sua besteira. É sério, gente, não existe isso. E o que a gente vê hoje na maior parte das igrejas, né? As chamadas migrações denominacionais, né? Sai daqui, vai para ali, vai para lá. E eu particularmente nem me preocupei de ver qual foi a razão, mas os irmãos estão acompanhando aí nas redes sociais o ataque que a CCB está sofrendo, né? Comunidade Cristã no Brasil, com evasão em massa. Qual foi a razão daquilo? Eu não sei, também não fui atrás. Se alguém tiver a explicação, por favor, pode reservá-la. A mim não me afeta. Eu fico pensando, aquilo não é uma obra de Deus? Por que a pessoa nasceu, se criou ali, por conta de uma onda, se evapora de lá, se evade? Aí eu fico pensando, hoje é CCB, quando foi IPB? Por quê? Porque é uma massa evangelicalizada procurando conforto para si mesmos. Né? A gente não vê as pessoas... Existem, às vezes, razões para a mudança de igreja por questão doutrinária? Lógico que existe.
Porque tem muita igreja por aí que não está ensinando o que deveria ensinar, né? Mas a principal razão das migrações interdenominacionais são o conforto. Gente, tem igreja que para atrair as pessoas tem sala pet, velho. Sala pet. Não, você vem com o seu pet, aí ele fica ali, ó. Quando você sair daqui, você vai direto para o parque, passear e tal. Aqui perto tem um restaurante que recebe pet também. Isso virou argumento de atração de pessoas. É uma igreja que procura fazer aquilo que dá certo, não é fazer aquilo que é certo. Tendo o cara sentado aí, e o Pix entrando na conta da igreja, está perfeito, uau! Sem o menor pudor, sem o menor pudor. Muito bem. Então, essas coisas é que têm causado a diluição na igreja, né? E o Evangelho tem sofrido muito com isso. Por que o Evangelho tem sofrido? Porque sofre quem vive nesse tipo de igreja e sofre quem vive em outro tipo de igreja. Muito bem. Então vamos, para quem está com a revista, pode seguir para o próximo item, que é a subjetividade na igreja. Também você pode acompanhar pela sua folhinha de acompanhamento. Nossos afetos podem ressignificar a palavra e o ensino. Como assim? Quando nós queremos... Tem coisas que são... Usa até uma expressão antiga, que é um neologismo lá do final dos anos 80, imexível, né? Tem coisas que não dá para mexer. A Bíblia é uma delas. Ninguém tem autoridade para mexer na Bíblia. Ninguém. Nem o tipo de mexação na Bíblia, tá? Retraduções, atualizações do texto, ressignificações, mudança no campo semântico. Campo semântico, para quem não está ligado no que significa essas coisas, o pessoal do mestrado, dos cursos de área de humanas, estudou isso na faculdade, lá, né? Introdução à metodologia. Na metodologia, você tem uma coisa chamada, você estuda, dá uma olhadinha, não é muito profundo, mas todo mundo olha, teoria do conceito. Não é isso? Por que é importante estudar na faculdade teoria do conceito? Para saber o que as coisas significam. Tudo na vida tem um significado. Então, as palavras que estão na Bíblia, elas têm um campo semântico, elas têm um limite de significação. Então, o que quer dizer, por exemplo, beneplácito, que é uma palavra que ninguém usa na língua portuguesa, só a Bíblia? Ela tem um limite. Ela pode significar graça, ela pode significar favor da graça, ela pode significar um favor feito às cegas, pode significar um presente incondicional, mas ela não pode significar outra coisa. Ela tem um limite. Entendido? Então isso chama-se campo semântico. E as palavras que estão na Bíblia, nenhuma delas pode mudar o campo. Ela pode até mudar na tradução, por isso que a gente vê, por exemplo, NVI, ARA, né, outras versões aí, a King James, né, que mudam as palavras que estão ali, mas nenhuma delas muda o significado do texto. Perfeito? Porque o significado não pode ser movido. Só na cabeça da gente. Quanto mais apegado à nossa carne e aos devaneios da carne, maior será o nosso desejo de mudança no texto da Bíblia. Quanto maior o grau de impiedade, maior a necessidade de mudar o texto bíblico. Isso é muito sério, tá, irmãos? Muito sério. Todo mundo que está presente aqui, todos, já viram, e eu sei que você já viu, porque você ouviu uma porção de textos e vídeos evangélicos no Instagram, no Facebook, no YouTube,
Então o algoritmo lembra que você gosta de coisas gospel e de vez em quando te manda essas coisas sobre a Bíblia. Todo mundo aqui já viu pastores com títulos assim, o currículo dele vai no caminhão, né? Ele vai de bicicleta e o currículo vai numa carreta atrás. Falando que o texto que a Bíblia foi mal traduzida, que tem coisa errada na Bíblia. Todo mundo aqui já viu isso. E qual é a grande prova que nós temos da deficiência desses argumentos? Qual é a maior prova que nós temos? Qualquer pessoa que deu uma olhadinha básica no que é oratória, você sabe que a mentira se baseia na autoridade do currículo. Quando o cara quer falar uma mentira, a primeira coisa que ele faz é grandificar o seu currículo, que é para dar autoridade. Eu tenho doutorado. Porque o doutor tem autoridade, né? Ah, o pastorzinho da Assembleia de Deus falou isso? É um ignorante, coitado, não sabe nem ler. É verdade. Mas aqueles títulos lá não mudam nada. Não tem autoridade nenhuma sobre o texto bíblico. Que já estava aqui antes mesmo que o professor dele nascesse. Transformando vidas. E alcançando os objetivos aos quais Deus o determinou. Ok? Muito bem. Então a palavra de Deus não pode ser alterada, não pode ser ajustada. A gente quer, nossa carne quer isso, mas não pode ser ajustada por nossas vaidades e nem pelas nossas vontades. Também é importante lembrar que a palavra de Deus não se torna a palavra de Deus pelo efeito que tem sobre nós. Tá bom? Ou seja, não é a profundidade. Pode botar no slide 6. Não é a profundidade dos afetos tocados em mim que faz a palavra de Deus mais profunda ou mais rasa. Entendido? A gente, às vezes, tende a reputar este ou aquele pastor, este ou aquele professor, este ou aquele pregador, como melhor ou como pior, por quanto ele toca na gente. Né? Ai, a palavra dele é tão forte, eu chorei. Aí é bom. Porém, há de se entender que a palavra de Deus não foi feita para as nossas emoções. Às vezes é necessário tocar as nossas emoções? Claro que sim, né? Principalmente o nosso senso de vergonha na cara. Mas o resto das emoções, tocando tangencialmente, já está de bom tamanho. Ok? Muito bem. A palavra de Deus não precisa... Outra coisa que a palavra de Deus não precisa é ser direcionada para a nossa capacidade racional. A palavra de Deus é entendida pela razão, sim, mas não são coisas racionais que fazem a palavra de Deus ser palavra de Deus, tá, irmãos? Muito importante que você tenha isso em mente. Até porque a pregação do Evangelho é a coisa mais irracional que existe. A pregação do Evangelho, na verdade, é antirracional. Não é irracional, é antirracional. E você imagina o seguinte: imagina um quadro assim, né? Uma senhora, o marido está viajando a trabalho, ela vai receber um grupo de oração das senhoras da igreja em casa. Aí ela está lá na cozinha fazendo uns salgados, umas roscas, uns biscoitos, enfim, alguma coisa para receber. E a filha está ajudando a receber as irmãs que chegam. Aí um vagabundo invade a casa, pratica uma violência absurda contra aquelas senhoras, vai embora na perseguição, é baleado por um agente de segurança, e aí é socorrido. Isso é só um quadro, uma metáfora. E no caminho entre o local da ocorrência do confronto com a polícia e um posto de saúde, ele é evangelizado por um bombeiro, por exemplo, por um enfermeiro, um socorrista. E ali o Espírito toca o coração dele. É possível aquele cara ir para o céu?
Tu acha racional isso? Mas suponhamos que uma das violências que ele praticou naquela casa da irmãzinha tenha sido estuprar uma filha dela de 14 anos na frente das outras irmãs. E a menina cresceu com aquela mágoa, com aquele rancor no coração. Servindo a Deus na sua casa, mas com aquele ranço, aquela raiz de amargura. É possível que ela vá para o inferno? Isso é racional? Então, o que a gente prega, meus irmãos, não é para razão, não tem racionalidade nenhuma a pregação do Evangelho. Por essa razão, o Evangelho não pode ser adequado àquilo que a lógica humana pode aceitar. É loucura. Paulo fala sobre isso. Paulo diz, gente, os judeus pedem um sinal, os gregos pedem sabedoria, mas eu vou dar o quê? Porque isso aqui é loucura. Paulo fala sobre isso. E a pregação do Evangelho é louca, doida, maluca, e vai continuar louca, doida e maluca por várias gerações até que o Senhor Jesus venha. Não vai mudar isso, ok? E nem precisamos pensar em adequar isso para a nossa capacidade racional. Não é isso que vai fazer com que a igreja tenha um discurso melhor. Ok? Muito bem. Esse esforço racionalista que se tem feito por aí, resultou numa igreja que se acha muito, né? Para quem está acompanhando, é o item 6 aí, né, do segundo título, do primeiro título. Então, a gente vê a igreja no século XIX. O século XIX foi um século interessantíssimo, tá, irmãos? Para a produção de ciência, a produção da economia e tal, talvez tenha sido o século mais formidável da história da humanidade. Século XIX. Tem alguns historiadores, inclusive, que dizem que o século XIX tem mais de 100 anos, né? Porque ele começa com a Revolução Francesa em 1789, e acaba com a Primeira Guerra Mundial em 1918. Então, é um séculão grandão. Mas não bastando a fase cultural longa, foi muito profunda, né? Pois é. E o que aconteceu no século XIX? A igreja tentou acompanhar as novidades do mundo. E entrou na igreja, especialmente na formação teológica, entrou uma disciplina nova, que nunca tinha sido ministrada, e que de lá para cá está presente em tudo quanto é seminário, que é a chamada alta crítica. Para que serve essa disciplina alta crítica? Para criticar o texto bíblico. Supostamente, o objetivo que ela está ali é para que os pastores, os teólogos, aprendam a saber o que se fala mal da Bíblia, no que a Bíblia é criticada, para ter uma resposta para isso. Mas o fato é que isso tem influenciado muitos teólogos e muitas correntes teológicas as piores práticas possíveis, irmão. E, assim, a relativização do texto bíblico é a coisa mais presente na igreja hoje. E o eu acho se tornou autoridade dentro da igreja. A principal fonte de conhecimento teológico nas igrejas hoje é o eu acho. Todo mundo tem o direito e se dá o direito de desconcordar. Ah, não sei não. Concordo até certo ponto. De fato, nós temos o direito de fazê-lo. Mas essa prática tem consumido a igreja. Tá? Por que isso tem consumido a igreja? Porque tem permitido que os ensinos não sejam mais aceitos como verdadeiros. Está tudo submetido ao eu acho. Concordo em parte. Uai, se eu concordo em parte com o ensino, por que os demais irmãos não teriam o mesmo direito de concordar apenas em parte? E aí todo mundo concorda com um pedacinho, todo mundo discorda de uns pedaços, e a igreja vai quebrando a sua unidade, e o evangelho vai sendo particularizado.
em dois sentidos. Vai se tornando particular, o evangelho para mim mesmo, e vai se tornando o evangelho em partículas, em pedacinhos, em partes muito pequenininhas. É uma desgraça que se abateu na igreja desde o século XIX, e agora no século XX, especialmente na fase final do século XX, se tornou quase que uma imperiosidade. A nossa igreja mesmo, nossa denominação, quando eu digo nossa igreja, no sentido de denominação presbiteriana, a gente está inundado com isso, cara. Inundado com isso. Muito bem. Então vamos para frente. O subjetivismo atual. Antigamente, a igreja no mundo inteiro tinha alguns púlpitos, né, alguns templos, algumas igrejas locais que eram verdadeiros ícones de fidelidade, ícones de autoridade pastoral. Hoje, grande parte dessas igrejas tem se rendido ao relativismo, tem se rendido ao secularismo. A gente vê teologias, né, vazias, teologias, como é que eu diria, de adesão. O cara prega aquilo que pode segurar público dentro da igreja. E isso é interessante, tá, irmãos? Porque uma das coisas assim que são mais importantes que existem para glorificar o nome de Deus, e isso é muito importante, são os templos. Ao longo da história, se você pegar esses 2000 anos de história da igreja, os grandes templos sempre foram instrumentos de glorificação de nome de Deus, correto? Sempre foi. A gente não pode negar isso. Porém, quem é dono de casa aqui sabe o tanto que custa manter uma casa, né? Agora, tu imagina um templão aí que tem um salão de culto para 4.000 pessoas, estacionamento para 500 carros. A gente sabe que as igrejas são imunes a impostos, né? Tem imunidade tributária. Mas a igreja... Então, por exemplo, nas cidades grandes, a igreja não paga IPTU sobre o prédio de culto, mas paga sobre estacionamento, porque lá não é lugar de culto. Agora, quanto é que é o IPTU para 500 carros, por exemplo, na Asa Sul, em Brasília? Entendeu como que é? Entendeu onde eu quero chegar? Então, como a igreja está amarrada a esses compromissos financeiros que ela arrumou, ela não pode arriscar perder membro. Porque perder membro é perder receita, cara. Aí a gente criou um nó na igreja, um nó do qual só o Espírito Santo pode tirar. Só Deus pode tirar a igreja desse nó. A gente está preso mesmo nisso, entendeu? Preso. Isso aí foi uma cilada que a igreja se permitiu induzir ao longo da história. E aí qual é o resultado? O púlpito tem que flexionar. Porque se confrontar, meu amigo, o risco da confrontação é imenso, é um risco muito sério. Então, quando a gente vê uma igreja em fase de crescimento, projetando construção de templos maiores, aquisição de imóveis, a primeira coisa que tem que se preocupar é: Deus, toma a direção. Porque se o Senhor não tomar a direção ali, em algum momento vai encurvar o joelho, cara. Em algum momento vai encurvar o joelho. Ok? Muito bem. Qual é o resultado disso? Zelo teológico virou farisaísmo. Ninguém pode mais ser zeloso, sabe? O cara não pode mais ser radicalmente preso a pontos de doutrina, porque isso está sujeito a críticas cruéis, muitas vezes, né? E as novas teologias visam libertar o homem dos dogmas e apresentar uma palavra dinâmica e interativa. Existe uma corrente teológica que tem ganhado muita força desde os anos 80 do século passado, que é a teoria a corrente do Deus em construção, né? O que diz essa teologia do Deus em construção? É que Deus vai se construindo junto com o homem.
Isso tem inundado as igrejas, cara. Tem até um livro interessante, que é O Deus Americano, e ele trata sobre isso, né? E aí ele conta sinteticamente a história de diversos deuses que já houveram ao longo da história, e como esses deuses morreram, né? Ele diz o seguinte: como é que um Deus morre? Qual é a conclusão que ele quer chegar? Como é que um Deus morre? O Deus morre quando não tem ninguém mais para adorá-lo. Não tem ninguém adorando, então Deus morre. Ele deixou de ser Deus, porque ele só é Deus porque recebe adoração. Aí o que ele faz, que ocupa metade do livro? Ele vai dizendo como a adoração foi mudando ao longo do tempo, a adoração cristã. Qual é a conclusão que ele chega? Que em alguns séculos o Deus cristão também estará morto. Isso aí vai acabar, o cristianismo não tem futuro, não. Pois é. Se as palavras dele são jogadas ao vento, se serão uma verdade, isso depende do Espírito Santo, né? Mas que a igreja muitas vezes tem cedido para que isso aconteça, tem. Né? Muito bem. Então, a gente tem uma pregação humanizada. E uma coisa que está muito presente na igreja hoje é o teísmo aberto. Teísmo aberto todo mundo conhece, né? É aquele Deus que criou todas as coisas, mas ele tem um compromisso acima de tudo. É o compromisso de respeitar a liberdade humana. Todo mundo já ouviu essa história, né? Não, Deus não pode fazer isso, porque se ele fizer, ele está desrespeitando a vontade do ser humano, a liberdade do homem. E ele fez o homem livre, como se Deus fosse escravo da liberdade do homem. Tá bom? E aí, muitas vezes, a gente até chama isso de arminianismo, né? Não, isso são os irmãos arminianos. São não, viu, irmão? Não é arminiano, não. Armínio nunca falou isso. Do que vem uma igreja arminiana. Tu aprendeu isso lá? Pois é, isso não é coisa de arminiano, não. Isso é coisa de pelagiano. Isso é coisa de... Quando eu falo pelagiano, para quem não está atento na história da igreja, quem não lembra, Pelágio foi um herege do século II que negava o domínio do pecado sobre o homem. Ele dizia que o pecado existe, mas ele é uma coisa que está por aí. Pode ou não destruir o homem. Que, na verdade, nós nascemos como uma folha de papel em branco, e a gente escreve a história das nossas vidas, que pode ou não ser atento ao pecado. Isso foi Pelágio. No século II que ele falou isso. No século III, a igreja o reputou por herege, e até hoje tem seguidores dele por aí. Então, não existe esse negócio de liberdade de homens, tá, irmãos? Não existe esse negócio. O homem não é livre. E Deus não está sujeito às vontades dos homens. Ok? Para esse teísmo aberto, né, eles usam a Bíblia de tal forma que Deus não é um Deus pessoal. Deus é uma energia, uma força, que está à disposição e às ordens do poder da fé. Então, se você tem fé em o nome do Senhor Jesus, você move esse Deus e ele faz as coisas acontecerem. É como se ele fosse uma energia manipulável. Alguém já ouviu isso por aí em algum canto, né? Eu digo por aí em algum canto, porque com certeza se ouviu, não foi aqui, né? Deste sangue nós estamos limpos. Alô, aqui ó, a irmã Margarida vai falar. Então a gente tem que estar atento com isso, tá, irmãos? Por quê? Porque isso é um erro teológico grave, é um erro teológico profundíssimo, de raízes terríveis. Diga, irmã. E eu vou já explicar sobre isso aí. Eu estou prestando atenção. Muito obrigado. Que tudo isto que acontece na igreja é por causa do egoísmo, porque é da falta de obediência, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira se eu acreditar. Mas se eu não acreditar, por exemplo, se Deus faz para mim, Ele pode fazer para o meu irmão, para a minha irmã, só que cada um na sua posição. Mas o negócio é que um faz uma coisa,
aí o outro vai ficar de olho, porque isso é o egoísmo da igreja, porque se não acreditar na palavra, eu não faço nada, porque eu nunca fui para o terreiro de macumba, porque eu não acredito, porque eles não fazem o que eu quero, eu não acredito nisso. Então, os viram até um problema como macumbeiro. Se o fulano sabe a palavra e ele vai pregando e ele vai dizendo, você aponta o dedo aqui que amanhã a sua casa está cheia de dinheiro, está cheia de tantas coisas, e os cristãos que conhecem a Bíblia estão caindo nesse golpe, mas por causa do egoísmo do coração. Verdade. Vamos dar um pulinho para frente, vem aqui. Quem está com a folhinha aí, ó? Vira a folhinha. Vira a folhinha rapidinho, a gente volta já para o canto que a gente estava. Mas eu vou antecipar isso aqui, justamente eu peguei esse gancho do que a irmã... Aqui, ó. Questão de gosto pessoal. Achou lá? No verso. Questão de gosto pessoal. Vai para o item 6. Achou o item 6 aí? Porém, cabe destacar que nem tudo que está escrito na Bíblia é norma. Por que eu coloquei isso aqui, irmãos? Porque acontece esse negócio aí que ela está falando mesmo. Tem gente que tem esse negócio de usar Deus para obter as coisas, né? E às vezes eles até insultam os outros. Eu faço porque está na Bíblia. Pega o meu lenço aqui, pode passar no enfermo lá, vai ficar curado. Só que não é assim, né? Ele corta o lenço em pedacinhos, você troca por uma oferta. Todo mundo já viu isso. Ninguém não ria não, porque você já viu isso. Ou porque já foi lá para ver, por curiosidade, ou por necessidade. Por necessidade sim, porque na hora da dor, da aflição, todo mundo procura essas porcarias. E não diga que não é verdade, porque ou foi na televisão, até botou um copo de água em cima do lado do computador. Acontece isso direto. Acontece, a gente está aflito, angustiado, a gente faz essas bobagens. Pois é. Aí por que o pastor diz isso? Porque Pedro passava, a sombra de Pedro curava. O lenço de Pedro curava. Isso é verdade? O lenço de Pedro curava alguém? Curava, irmão, está escrito na Bíblia. Curava sim. Porém, olha o que a gente colocou aí no textinho aí, ó. Item 7. Na Bíblia temos textos. Tem duas naturezas de textos bíblicos. Textos normativos. O que é um texto normativo? Está escrito aí. É uma ordenança que deve ser cumprida. Entre os textos normativos, nós temos duas subclasses. Normativos temporais, aqueles que só aplicavam para uma época, e normativos atemporais, são aqueles que se aplicam para todas as épocas. Então, por exemplo, está escrito na Bíblia que para perdoar pecado tem que matar um carneiro? Sim ou não? Por que você não mata? Você não tem pecado, né? Você não tem pecado, não? E onde é que está o carneiro para o seu pecado, minha filha? Vai para o inferno, velho. Não está matando carneiro. Porque esse é o tipo de texto normativo temporal. Tinha uma época para se aplicar. Ok? Tem textos normativos atemporais. Por exemplo, o texto da Santa Ceia que está lá em Coríntios. Fazer isso todas as vezes, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo já dá logo a ideia, eu recebi e entreguei, passa para diante, faça favor. Isso é atemporal. Isso são textos normativos, tá, irmãos? Lá do texto dos bodes, dos bois, das pombinhas, dos sacrifícios pelo pecado, a gente tem algum resquício que deve ser aplicado até hoje? Tem algum? Hein, gente? Tem algum resquício que deve ser aplicado até hoje, pelo amor de Deus? Não, porque Cristo cumpriu tudo na cruz. Não tem necessidade nenhuma. Ok? E tem uma outra natureza de texto. Essa outra natureza de texto é covardemente, e eu até diria molecamente usada por muitos pseudopastores, que são os textos descritivos.
textos que contam episódios que aconteceram, mas que não tem nenhum compromisso de Deus de que aquilo vai se repetir. E é o caso do lenço de Pedro, é o caso da sombra de Paulo, que curava enfermos, que expulsava demônios. Quer dizer então que o pastor André, que é pastor igualzinho Paulo era pastor, tem menos do Espírito Santo do que o outro, porque a sombra dele não expulsa demônio? É isso? Não. São épocas diferentes e não tem nenhum compromisso bíblico de que isso aconteceria para sempre, que isso se repetiria na história da igreja. Entendido, irmãos? Então é importante a gente destacar isso para que a gente não fique às vezes confundido. Uai, por que o cara diz um negócio desse, né? Pois é. Está na Bíblia, por que isso está na Bíblia? Por que a gente não faz? Será que a gente não tem fé? Tem textos que às vezes combinam as duas coisas juntos, tá? Por exemplo, lá em Tiago, né, Tiago? Quando o Tiago fala do enfermo, ele diz assim, ó, quando está alguém entre vocês enfermos, o presbítero unja com óleo e fala a oração da fé curará o enfermo. Então, se a Natasha estiver com um filho doente, ela liga para o presbítero, Marcos, vem aqui em casa, ungir meu filho com óleo. É assim? Tu tem uma garrafa de óleo especial lá em casa, como é que chama? Uma ânfora com óleo especial de Israel para ungir os doentes da igreja? Óleo de mamona? Irmãos, o que nós temos ali? Nós temos uma parte que é temporal. O que era o óleo naquela época? Remédio. Há 2000 anos o óleo era remédio. Qual é a parte atemporal do texto? A oração da fé. Aí a Natasha liga, irmão, Marcos, meu filho está doente, vem aqui em casa. Irmã, a senhora já levou o médico? Não, a senhora está de carro aí? Não, eu vou levar a senhora na UPA agora. Pronto, ele vai lá e ajuda, resolveu. Fez o mesmo efeito que está escrito na Bíblia? Foi a mesma prática? Foi exatamente a mesma coisa. Porque a ordem que é atemporal é a oração da fé. Entendido isso? Então, às vezes, a gente vê, sim, muitas igrejas, o cara pegando a Bíblia e aproveitando das fraquezas de conhecimento das pessoas para fazer esses espetáculos macabros, né? Pedaço de gravata vendido por R$10, R$50, R$100. A parte da gola que está suada com o suor do pastor vale 100. A parte mais fina da gravata. Aquela pontinha aqui é 10, 20, 30, 50, R$100. R$1.000 o laço da gravata. Tinha um apóstolo que tinha toalhinha que se enxugava e... Gente. Você vai falar? Irmão, aqui, ó. A irmã vai contribuir aqui. Então... tem unção para tudo, gente, unção do obeso. Esses dias eu fiquei assim, como assim? O pastor meteu o dedo na barriga do cara. E não sei o quê. Eu não sei quantas pessoas tinha atrás amarrando, porque a barriga do cara foi murchando lá. Enfim, né? Pode falar, irmão. Bom dia, irmãos. Sim, bom dia. A respeito da camisa de sangue, né, que eu comentei. Um apóstolo aí, para não citar nome, um apóstolo, uma vez que foi esfaqueado, um famoso aí que todo mundo conhece. O sangue do apóstolo que curava. Ele praticamente leiloou a camisa dele com o sangue dele, né, porque é sangue de um ungido de Deus. Do Senhor, meu Deus. E meu esposo também chegou a fazer parte, quando era criança, né, da congregação dele. E ele disse que os pais dele compravam era tijolinho, era martelinho para construir a casa. E aí ele conta que já estava quase construindo já uma casinha mesmo, assim, de miniatura, já de tanto equipamento que comprava para ser abençoado. Desse jeito. O irmão Michel. Sim, você falou. Agora eu falo para que os outros... Não, o senhor estava falando sobre essa questão do secularismo, né? E aí... O senhor tem mais propriedade para falar comigo da questão da administração gerencial, né? Porque a administração gerencial ela é focada no cliente, né? Em atender o cliente, né? E muitas das vezes a gente pega certos aspectos disso e introduz dentro da igreja, né? Porque a gente quer justamente favorecer o interesse do cliente, né? Se o cliente está satisfeito, né? Eu estou alcançando bons resultados.
a qualidade está boa, então eu devo prosseguir com essa prática, né? Que é uma prática justamente da administração gerencial, que aí justamente a gente introduz isso na igreja, e vários pastores fazem isso, né? Mas de forma errada. A gente tem que ter um culto de qualidade, mas não se afastando do texto evangélico. É verdade. É claro que a função pastoral, eu não digo, essa não é uma responsabilidade minha, eu não sou pastor, mas a função pastoral, uma das funções é a consolação, né? Então é óbvio que às vezes as pessoas estão na igreja feridas, magoadas, entristecidas, com seus corações lacerados por diversas razões. E o pastor precisa ter uma palavra de consolação, de acolhimento. Antes, muitas vezes, de confrontar o pecado, é preciso acolher aquela pessoa. Isso é uma necessidade, a gente não pode negar isso. Mas a igreja não pode viver em função disso. Aí, se começar a viver só pelo conforto do cliente, né? Aí, meu amigo, aí acabou a igreja. Aí acabou a igreja. Muito bem. Uma outra característica, voltando para onde nós estávamos, lá no item 12, né? Do segundo título, é que somente a palavra de Deus é autoridade na igreja. Ok? Por essa razão, Paulo recomendava que todos fôssemos como os crentes bereanos. Lembra que Paulo fala sobre isso? Por que os crentes bereanos? Qual era a característica dos bereanos? Consultava a Bíblia. Aí, gente, e olha só, quem pregava era Paulo. O cara, para dizer assim, eu vou ver se Paulo está falando a verdade, o cara tem que ter muita moral, né? Pois é. Mas e Paulo dizendo, ele está certo, tem que fazer isso mesmo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque como todos nós aqui sabemos, existem muitas igrejas que a palavra de Deus eu não sei nem para que eles ainda adotam a Bíblia, cara. Sério. Quando a gente estava tendo o curso de teologia aqui atrás, né, teve um irmão que disse, esse dia eu estava na igreja e tal, aí o pastor falou assim, o pastor chegou furioso lá com uma situação. Não sei se você te lembra desse episódio que ele contou lá. Eu não vou nem perder tempo com a Bíblia. Gente, não vou perder tempo com a Bíblia. Eu vou direto ao assunto. Aí o pai pregou 1 hora sem Bíblia. Pois é. Sabe qual é o nome disso? Isso é romanismo sem Maria, tá? Isso não é cristianismo reformado. Isso é romanismo sem Maria. É na igreja romana que a Bíblia não é autoridade, tá, irmãos? Na igreja romana, a Bíblia não veio para a igreja, a Bíblia veio da igreja. Esse é o ensino romanista. É por essa razão que as tradições e a palavra do Papa têm igual valor à Bíblia, porque a Bíblia não veio para a igreja, a Bíblia veio da igreja. Qual é a grande pergunta que o padre te faz quando você usa o argumento da Bíblia? Moisés veio de onde? Veio para a igreja ou veio da igreja? Qual é a resposta? Moisés era da igreja ou veio do céu para a igreja? Ele era da igreja. Então os 10 mandamentos são de quem? São da igreja. Se é da igreja, você tem uma casa própria? Tem. Você pode reformar sua casa quando? Quando tiver dinheiro, quando quiser, tiver o recurso e a vontade, se reforma. A palavra de Deus é do mesmo jeito, na Bíblia, para eles, é do mesmo jeito, irmãos. Paulo veio para a igreja ou veio da igreja? Veio da igreja. Então, o que Paulo escreveu é da igreja. Pode ser modificado. Qual é o nosso entendimento sobre a Bíblia? É que ela veio de Deus. E Moisés? Não, Moisés não fez a Bíblia. Moisés foi o meio, foi o instrumento pelo qual Deus escreveu. Presbítero Marcos. Então, Paulo escreveu a Bíblia, o Novo Testamento? Sim ou não? O que não veio da igreja foi a inspiração para eles. Exatamente. Exatamente. Veio diretamente de Deus. E essa é uma coisa que nós não abrimos mão.
A Bíblia é divinamente inspirada. Não foi psicografada, mas foi inspirada. E isso é muito importante, isso faz toda a diferença. E essas pessoas que estão praticando esse tipo de cristianismo, eles não são cristãos reformados. Isso eu posso dizer com todas as letras, não são cristãos reformados. Isso é catolicismo sem Maria. Eles só tiraram, por enquanto, a Maria da jogada. Mas se não respeita a Bíblia como autoridade de Deus sobre a igreja, não é cristianismo reformado. A grande característica está ali, ó, bem atrás da cabeça do irmão diácono Rivaldo. O quadro ali com os 5 solas, né? Sola, Escritura. Só Escritura. Tradições, vontades, revelações, sonhos, né? Tem gente que vive a palavra de Deus, suposta palavra de Deus, mais pelos sonhos que o cara teve, né? É um negócio de sonhar, um bando de crente sonhador, que sonha com não sei o quê. Pois é. Isso é complicado, irmãos, porque isso não é... Deus fala extraordinariamente com pessoas hoje? Sim ou não? Fala. E não é só através da pregação da palavra, não é só através de uma lição de escola dominical, fala sim. Mas nada do que ele fale, se é que ele fala com alguém, e esse é o grande filtro. Qual é o grande filtro que a gente sabe que foi Deus que falou? É quando não contradiz nada do que está nas Sagradas Escrituras. Se contradisser em forma ou em conteúdo, não foi Deus que falou. Foi Satanás? Não sei, pode ter sido só o homem, porque o homem é pior do que o diabo, né? Sabe disso, né? A gente põe a culpa no diabo. Eu tive um professor que dizia sempre isso. Sabe por que tem no Velho Testamento uma porção de cenas que o diabo está no céu, falando com Deus? Se escondendo dos homens, meu filho. E aí ele está ali para dizer assim, ó, está vendo o que ele fez? E eu não estava lá. Ele fez por conta própria. Não tem nada a ver com isso, não. E é verdade. O diabo se esconde de muitas pessoas porque nós somos terríveis. Nós somos capazes de coisa. A começar o seguinte, não leve só na brincadeira isso não, porque isso é sério, tá, irmão? Quem é que põe o homem no inferno? É o pecado ou é o diabo? Quem? Ah, é o pecado, né? E de quem é o pecado? O pecado é de quem? Quem foi que criou o pecado? Quem? O homem. Ah, foi Satanás. Não, senhor, Satanás não. Satanás propiciou. Satanás deu tijolinho. Mas quem construiu a casa do pecado foi o homem. Entendeu? Então fiquemos atentos com essas coisas, irmão. Que o diabo, ele é horrível. Mas nós somos potencialmente cáusticos. Muito bem. Experiências, né? Visões, revelações. Isso tudo é um festival de mentiras que envolve a Deus, e só envolve o nome de Deus. Nós temos igrejas hoje que a pessoa, existe um plano de carreira da igreja, né? Primeiro o cara aprende a falar em línguas, depois ele aprende a expulsar demônios, depois ele aprende a curar enfermos, depois ele aprende a ter revelação, depois ele fala com Deus. E já tem igreja até que o cara vai no inferno, né? Eu não sei exatamente por que uma pessoa é capaz de acreditar num homem que disse que foi no inferno. Porque nenhum apóstolo foi ao inferno. No Velho Testamento, não conta de ninguém que foi no inferno. Mas o cara diz, eu fui no inferno e você não quer ir para lá, porque assim é horrível. Pois é, e todas essas experiências são contadas como autoritativas. Aí a gente volta lá para esse plano de carreira. Como é que o cara faz para ser promovido?
Isso acaba promovendo a mentira dentro da igreja, irmãos. O dom de línguas existe hoje? Sim ou não? Biblicamente? Sim, existe, irmãos. Quando necessário, quando uma manifestação excepcional do Espírito Santo. Mas o que o cara faz? Ele começa a mentir que fala em língua, que é para ser promovido, que é para dar audiência na pregação dele. Tem até umas escolas, tem escola por aí, viu? Se você procurar na internet, no Instagram, no YouTube, você vai achar escola que dá curso de como expulsar demônio. Como derrubar alguém pelo poder, passando o chapéu, assim, ou balançando o paletó, derrubar a pessoa. E se você levar isso bem aqui na UFPA e conversar com um professor de psiquiatria, ele vai te explicar, funciona mesmo, porque baseado nisso, você faz o gesto e o cara cai, lógico. Tem escola para isso, ok? Escola, gente, pelo amor de Deus, escola. Mas, enfim, e isso é muito sério, tá, irmãos? É motivo da gente rir isso, tá? Beleza. Mas, assim, ó, por que é motivo da gente se preocupar e pensar e saber que isso acontece? Muitos de nós, tá, irmãos, a gente construiu na nossa cabeça um imaginário de que no final dos tempos, ser cristão seria ser perseguido. Se você fosse crente, você ia parar na cadeia, ia ser torturado, ia te botar feito um morcego pendurado pelos pés, você ficar dando choque nas tuas genitálias. Todo mundo aprendeu essas coisas, que ia meter eletrodo embaixo das unhas dos crentes. Meus irmãos, na Bíblia não tem nenhum canto que diz isso. A perseguição que a gente pode ver se desenhando é este tipo de igreja se tornando supremacia sobre nós. A gente pregar aquilo que a gente sabe que é o evangelho bíblico e ser ridicularizado. Ser posto para fora da igreja porque está pregando a palavra de Deus. É essa perseguição. Não imaginem, tá, irmãos, que nós teremos um mundo ateu, pelo menos, não vou dizer assim, a Bíblia diz isso, não vou nem falar de visão escatológica aí, porque isso é outra história. Mas assim, não te prepara para um mundo de ateísmos, sabe, de pessoas que proíbem qualquer manifestação de religião. Te prepara ao contrário. Alô? Haroldo? Te prepara ao contrário, para um mundo extremamente religioso, de religiosidades profundas, mas completamente desvinculada da Bíblia. Vai, Haroldo. Essa semana a gente viu, até na internet mesmo, mas foi a questão lá do quadro da Última Ceia, representado lá na abertura das Olimpíadas, que, sendo em Paris, é representado como a cidade do amor, né? Então, eles colocaram lá a representação da Última Ceia, recheada lá do movimento LGBT, de pessoas com várias... E assim, representando como se fosse um novo Cristo, né? Um Cristo que não rejeita ninguém, que ama a todos e que da forma que você está, você pode... E assim, esse movimento ele tem se espalhado de forma silenciosa, né? Acaba, como o senhor está falando aí, as pessoas vão aceitando isso pacificamente. E logo, logo vai ser uma verdade que vai levar a não ser contestada, né? Verdade. Não sei se os irmãos viram. Quem foi que assistiu a abertura da Copa América aqui há um mês atrás? Que teve aquele pastor que pregou, né? É um pastor hispânico que pregou na abertura. Foi 15 minutos de pregação. Você procura o nome dele e vê as contas dele no Instagram. Não tem mais. Foi banido. Foi. O canal dele no YouTube foi encerrado. E a FIFA tirou todos o link da pregação, né, do canal oficial da Conmebol e da FIFA. Pode procurar no canal da Conmebol. Vai lá se tem a pregação. Tem toda a cerimônia, mas a pregação não está. Apaga, deleta. Pois é. Interessante isso, né? Mas é assim.
É essa perseguição silenciosa que a gente deve se preparar para aguentar, irmãos. Esse negócio de eletrodo, de choque, chicote de polícia, isso é possível que aconteça? É, mas é extremamente improvável. Altamente improvável. Até porque, qual é o maior sofrimento do cristão? O maior sofrimento do cristão é apanhar no corpo ou ver o nome de Cristo sendo vilipendiado? De verdade. Vou te dar um exemplo aqui. É óbvio que é só um exemplo, uma metáfora completamente inútil, porque isso é impossível de acontecer. Mas quem é pai aqui ama os seus filhos, não ama? Sim ou não? Se você tivesse a certeza que se você arrancasse um braço, o teu filho ia se converter de verdade e nunca ia se perder de Deus, você arrancaria esse braço? Todo pai faria isso, cara. Porque para quem é crente, a coisa mais importante é a fé, a permanência, é a família da gente diante de Deus. Qual é a forma mais firina que eles têm para fazer com a gente? Então, é pregar esse desevangelho aos nossos filhos, aos nossos netos. Porque eles sabem que machuca muito mais do que dar chicotada na gente. Até porque, nesses 2000 anos, o diabo já matou um monte de nós. E resolveu o quê para ele? Não resolveu nada. A igreja continua existindo e cada vez mais e mais e mais avançando. Mas, enfim, vamos para frente. Agora pode virar a página, o evangelho estranho. Vamos lá. Esse evangelho estranho tem sido pregado em tudo quanto é canto. E o que é pior do que o evangelho estranho, tá, irmãos? Aí cabe um parêntese. Quando a gente vê esses caras que vendem lá camiseta ensanguentada, tijolo, fogueira santa, né? Corrente dos 12 apóstolos, corrente dos 318. Quando a gente vê essas coisas, a gente sabe que tem, enfim, é coisa para a gente estar muito desesperada mesmo, né? Ok. Mas qual é o grande problema que a gente encontra na pregação do Evangelho? São as inverdades ditas por quem a gente espera que fale a verdade. Como assim? Por exemplo, sinceramente, sabe? Eu olho para o contexto da igreja hoje no Brasil, pegar a igreja do Brasil, não pega mundial não, só do Brasil. Para mim, eu te diria que é o melhor teólogo do Brasil hoje. O cara tem uma perspicácia, meu amigo, uma capacidade de compreensão do texto bíblico fora do normal. É o Ed René Kravitz. O cara é muito bom, muito bom. Mas tu vai para as pregações dele? Não é verdade? Então, o grande problema, o maior problema, não é quando você pega, aí eu vou até nomear pessoas, eu não sei se eu chamo de ignorante ou de oportunista, mas tu pega um Valdomiro da vida, um cara desse não faz mal para ninguém não, velho. Porque só vai lá quem está muito desesperado ou quem quer. Mas um Caio Fábio, um poliglota, o cara que faz exegese diretamente do texto hebraico, um cara como Ed René, entendeu? Porque eles sabem tanto do teor, da essência da palavra, que a gente não tem argumento para falar com um cara desses, velho. Tu vai falar o quê? Diante de uma pregação, diante de uma palestra, de um sujeito que tem o conhecimento de um Ed René, ou de um Caio Fábio. Sério, que argumento você vai usar? Você tem argumento para conversar com Caio Fábio? Depois de 40 anos servindo como pastor presbiteriano, e hoje está onde está? A gente não tem, cara. Essas pessoas são extremamente danosas para a obra do Senhor. Até porque elas cumprem aquilo
que Paulo diz, né? Estava no nosso meio, mas não era dos nossos. Ok? Então a gente tem um culto extremamente corrompido, né, nos nossos dias. E essa corrupção tem se manifestado ao longo do tempo com diversas, especialmente do século XX para cá, apareceu muitas correntes, né, que assim manifestaram essa corrupção do culto. Um outro exemplo, dentro desses exemplos que estão listados aqui, nesse negócio de gargalhada santa, dente de ouro, sono do santo, cair no poder do Espírito. Por exemplo, quando você olha para o ministério da Lagoinha, você pode discordar de muita coisa ali do ministério da Lagoinha, né? Mas você pode dizer que eles não são crentes? Não dá para dizer que Ana Paula Valadão, que André Valadão não é crente, cara. Não dá para dizer. Mas aí você pega um show do Diante do Trono, a Ana Paula engatinhando de 4 e rugindo como um leão pelo poder de Deus, gente. Aí você vai pregar lá na Lagoinha, ouvir o André Valadão dizendo que você saia de noite e faça xixi no terreno que você quer comprar, porque os leões marcam os seus territórios com a urina. Pessoas que nós sabemos que são dos nossos, são crentes, que pregam o Evangelho, sai com essas presepadas. Como é que faz? Entendeu? Então, repito, um Valdomiro é uma ameaça para a igreja? Não é, né? Enfim, essas manifestações horrendas, elas são, assim, muito circenses para nos prejudicar, para nos fazer mal. Mas a gente tem que estar atento. É para essas coisinhas, essas pequenas manifestações de erros absurdos que acontecem no meio, no contexto de pureza evangélica. Porque assim, tá? Aí de novo eu vou dar um exemplo que eu já dei diversas vezes aqui, e que, de novo, falo, as mães são mais afetas do que os pais. Você pega um garrafão desse tamanho, 20 litros de água para a criança, água mineral, é água do meu filho. A mamadeira é feita com essa, o banho é dado com essa água mineral. Se cair uma gotinha de água suja lá, o que aconteceu com aquela água? A primeira que diz, não, é a mãe, né? Não, está tudo contaminado, uma gotinha contaminou tudo. Né? Se o pai vê um sapo lá dentro, ele dá um tapa no sapo. E a água está boa, mas a mãe não. Ó, a água do meu filho é pura, ou não é água. Meu filho pode passar sede, mas a água suja não bebe. O Evangelho é a mesma coisa, irmãos. Uma gotinha que cai, né, não é mais o Evangelho. Uma gotinha de sujeira. Entendido? Então a gente precisa estar muito atento com isso, muito atento. E só quem pode preservar pura a nossa fé é o próprio Espírito Santo. Nós não temos como purificar. Diácono. Sobre essa questão desse assunto, um assunto muito bom e um assunto bem delicado, né? Porque a gente, quando vai tratar da nossa denominação ou congregação Igreja Reformada, a gente vai trabalhar com a sola Escritura, somente as Escrituras. Isso é a base da nossa congregação, somente as Escrituras. E quando o apóstolo Paulo fala dos bereanos, e juntamente com o Hernando Dias Lopes, ele faz um comentário dizendo assim: mantenha a sua Bíblia aberta em qualquer culto, em qualquer palestra, em qualquer ensino, qualquer outro tipo de assunto que envolva Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta e confira o que está sendo comentado ou falado. E isso é de suma importância para todos nós que se denominamos cristão reformado, presbiteriano, ou etc. E chegou nesse ponto aqui desses cultos estranhos, hoje para mim isso não me escandaliza. Isso para mim me entristece, por quê? Porque os eleitos eles estão espalhados e eles estão lá sendo enganados. Mas a questão e se essas coisas que a gente ri, por exemplo, desses movimentos estranhos, isso para nós é comum de comparar com as Escrituras.
Mas onde é o perigo para nós, que a gente tem que ter o maior cuidado, quando a Bíblia diz assim, acautelai-vos contra os falsos profetas. O que quer dizer? É muito fácil identificar e a gente dizer, olha, aquele ali é um falso profeta porque ele rola, ele pula, ele sapateia, Kennedy Reagan, Benihim, Silas Malafaia, de Macedo, R.R. Soares e outros. É muito fácil. Mas quando aqueles que estão infiltrados dentro da igreja, se a gente não tiver o cuidado, porque ele não vem se demonstrando como palhaço, ele vem como, entre aspas, pessoas sérias, infiltrando, inculcando, metendo na nossa mente o que não é o evangelho. Então, o que é que a gente tem que fazer? Compare o que está sendo ensinado com as escrituras. Essa é a base mais importante que a gente tem que ter hoje. Certamente. Daí a necessidade de conhecer, né? Se você não conhece a escritura, não tem como se proteger. Sério, irmãos. Assim, por exemplo, o pessoal do Banco Central, né, que faz treinamento, né, até a polícia também, lá, sobre notas falsas, né? Polícia não treina perito em nota falsa, ele pegando notas falsas. Ele tateia as verdadeiras. Porque ele sabe, se tiver diferente disso aqui, é que é falso. Então ele não fica testando os diversos tipos de nota falsa com seu tato, até para não causar uma distração sensorial. Ele só pega na nota, o treinamento é feito com notas verdadeiras. Porque na hora que ele pega uma que não tem as características da verdadeira, ele já sabe, está diferente. Pode investigar isso aqui. Entendeu? Então, aquilo que o irmão Jackson falou é absolutamente verdadeiro. Então, se a gente não tiver conhecimento da palavra, a gente vai se perder com facilidade. Michel. E reforçando isso aí, já dizia Oséias, né, o profeta Oséias, o meu povo padece por falta de conhecimento. Né? Eu só sei que uma coisa está errada quando eu conheço o seu contrário, o certo. Né? Se eu conheço o certo, eu tenho conhecimento do certo, eu posso dizer, não, isso aqui que está falando é errado ou não. Né? Então, e vai ainda a nossa obrigação, né, por mais de que aquele que está falando ali, declarando a palavra do Senhor, tenha a autoridade, seja constituída ali por mãos humanas, né, é do nosso dever, né, conhecer efetivamente o que está escrito na palavra do Senhor. Né, como os nossos amigos bereanos aí, que eles faziam, confrontavam, aquilo que... Ele era Paulo, né? Era Paulo, instituído ali por Deus, pelo próprio Deus. Então, é o nosso dever confrontar efetivamente o que está sendo pregado com o que está na palavra. Exatamente. Há uns 5 ou 6 anos atrás, talvez um pouco mais, a minha mãe, ela está presente aqui, ela teve uma crise de pressão. Aí eu tive que levar ao teu hospital e tal. Aí a médica residente, né, indicou lá uns... Eu achei estranho, a pessoa com crise de pressão alta, um soro à base de sódio. Sódio é sal, né? Aí eu peguei, tirei a foto do registro, da etiqueta do soro e mandei para minha filha, que estava residente também no hospital na Alemanha. Tinha acabado de chegar lá. Ela disse, pai, isso manda tirar agora, vai matar a vovó. Por que sobreviveu? Porque alguém ali sabia o que estava fazendo. Olha, não é isso não. Para esse tipo de crise, isso não resolve. Teria matado, cara. Como é que você dá um remédio para aumentar a pressão para alguém que está com pressão alta? Então, conhecimento da palavra é fundamental para a sobrevivência da igreja. Se você não conhece, se eu não conheço, se nós não conhecemos, a gente vai aceitar qualquer coisa. E esse qualquer coisa é que mata. Tá bom, irmãos? O próximo tópico, que é essa questão de gosto pessoal, o básico que eu precisava falar com os irmãos era sobre isso mesmo, esses 2 tipos de textos que tem na Bíblia, tá? Os normativos e os descritivos. Então, fiquemos atentos para isso, porque nem tudo que está escrito na Bíblia é para ser aplicado hoje. É tudo verdade? Sim, é tudo verdade. Mas é tudo aplicável para nós hoje? Não. Né? Não é tudo aplicável, tá bom? E isso não fica só nas questões, dos gostos alimentares e da lei cerimonial dos judeus, tá? Tem muita coisa do Novo Testamento que não é
aplicável. Por quê? Porque é texto descritivo, não é texto de norma. Isso tem que ficar atento para a gente. Tá bom? Esse negócio dos lenços, por exemplo, da sombra, são exemplos de coisas que não, né? Que não precisam ser aplicados mais nos nossos dias. Ok, irmãos? Então a gente para por aqui. Ficou pendente uma coisinha qualquer aí, mas nada que os irmãos, com a sua própria perspicácia, não possa resolver. Eu quero chamar o presbítero Marcos para vir fazer a oração de encerramento. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Obrigado, Joel. Convido os irmãos a colocar-se em pé para orarmos ao nosso Deus, agradecendo por esta manhã. Pai eterno, Deus bendito, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, pelo tempo em que tivemos aqui juntos como igreja, Senhor, podendo louvar o teu santo nome através de cânticos e também, ó Deus, estudando a tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva, é verdadeira, é eficaz. E é ela que nos ensina, Pai, a maneira correta de nos comportarmos. Que possamos, ó Deus, nos dedicarmos mais à oração e à leitura da tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, a cada dia. Que possamos ter um coração disposto a obedecer. Queremos pedir nesse momento que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, dai-nos uma tarde abençoada, debaixo da tua boa mão, e logo mais à noite possamos nos reunir aqui mais uma vez como Igreja do Senhor, para juntos prestarmos culto a Ti. É a oração que fazemos nesse momento, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Está concluída nossa escola nessa manhã.